Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Esta quinta-feira é a nossa convidada, a deputada do PS, Isabel Moreira. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Traz a luz consigo com esse amarelo. Tão sim. Bonita. Muito obrigada. Pelo menos fingimos que está sol. Exato. A Isabel, conhece este formato? Sabe como é que funciona? Eu vi 2 vezes, mas não me lembro muito bem, porque vocês São contêm 5 muitos perguntas. formatos. É? Pronto. 5 perguntas. 5 perguntas. Se acertar, recebe 5 pontos por cada pergunta. Sim. Se tiver ajuda, a nossa recebe 2 pontos se acertar. E se não acertar, não pontua. E o que é que eu faço com os pontos? Fica muito feliz. Fica Ou felicíssima, não. não é? Fica É muito que não tinha que fazer orgulhosa. alguma coisa no registro de interesses. Tinha que... Não precisa Só de para ter uma registrar. ideia, ainda ninguém conseguiu os 25 pontos. Pronto. Até agora o máximo foram 22. Assim? De vários, sim. De várias pessoas, sim. Vamos lá então. Pode mostrar na cara das inimigas se fizer os 25 pontos. Mas se for coisas de memória, eu vou perder. Não memória é, não péssima. são. Não. Algumas são. Algumas são. Mas vamos lá, a Isabel Moreira nasceu no Brasil, Nasci. no Rio, é carioca. Sou. Vai lá com muita frequência ou não? Esta não conta. Não tanto como queria, mas vou quando posso. Sabe quantas pessoas vivem na cidade do Rio de Janeiro? Não é no estado, é na cidade. Não faço ideia. Mais ou menos. Não faço um ideia. número. Não, essas coisas, não faço ideia. Então, quero pedir ajuda, pelo menos, não sei se vai ajudar alguma coisa. Na cidade devem viver para aí umas... portanto... Na casa dos milhões? Sim, para aí umas 10 milhões. Não chegará a Vai tantos. pedir ajuda. É melhor pedir Peça ajuda. Então peço ajuda. 4 milhões, 6 milhões ou 16 milhões? 6 milhões. Sério. 2 pontinhos. Cidade. Ok, pronto. Tá Sim, bem. sim. O Estado Estava a são... comparar com São Paulo, por exemplo, que é uma loucura. O Estado do Rio de Janeiro Tem são mais, 16 milhões Sim. no No Estado. Estado- São São Paulo é que é Paulo uma serão loucura. 30 milhões. É, no São Paulo é Estado. 30 É uma milhões, coisa é uma impressionante. loucura total. A Isabel Moreira já manifestou o seu desconforto com as declarações de Pedro Nuno Santos sobre a imigração. Será por causa da proximidade das eleições, como disse o Presidente da República? Não, eu acho que é quer dizer, houve uma falha na linguagem, porque eu conheço o Pedro Nuno Santos e, portanto, não há novidade naquilo que diz respeito a querer mudar a lei. Isso ele disse desde que pediu a apreciação parlamentar da revogação sem substituição da manifestação de interesses. Isso é que foi o grande problema criado aos imigrantes e foi a grande irresponsabilidade deste governo, porque faz isso num bolo muito perigoso, porque revoga sem substituição a manifestação de interesses, retira a possibilidade de acesso ao SNS de imigrantes residentes em Portugal, ao mesmo tempo que anuncia grandes operações policiais dirigidas a imigrantes específicos, como foi aquela situação horrorosa de vermos encostados à parede imigrantes específicos, e portanto há todo um clima muito terrível e jamais visto em Portugal. E, portanto, não há novidade nenhuma relativamente a querer alterar a manifestação de interesses por qualquer coisa que dê segurança aos trabalhadores de que precisamos tanto. Aquilo que foi surpreendente foi, por um lado, atribuir efeito de chamada ao mecanismo que existia, quando o próprio Pedro Nuno Santos, em entrevista, explicava que o crescimento que tivemos da economia em 22-23 em vários setores que ele próprio enumerava, e enumera e continua a enumerar, o turismo, a agricultura, a economia do cuidado, que muitas vezes não é falada, e a situação de emprego que tivemos levou a que, de facto, onde há emprego, há procura, e é o que acontece, e, portanto, por isso é que tivemos... a imigração, o crescimento da imigração que tivemos, a par do envelhecimento da população portuguesa. E, portanto, há empregos que os portugueses não ocupam. Primeiro porque envelheceram, depois pelo crescimento da qualificação. Portanto, há essa novidade. O resto não é novidade. E depois estou certa que quando dizes que tem que respeitar a nossa cultura e o nosso modo de ser, nós não partilhamos nada em termos normativos, a não ser a legalidade republicana, não é? Portanto, não, eu penso que o que está a dizer é isso, não é? Os estrangeiros portugueses, nos termos do artigo
15º da Constituição estão sujeitos à mesma lei e, portanto, é uma expressão que considerei infeliz e que não é... E, como eu disse, é estranha. Mas sendo que o PS ficou dividido nesta matéria depois das declarações de Pedro Nuno Santos? Não é, o PS sempre foi assim, não é? Quando há assim uma declaração com a qual nós não concordamos, sempre expressou livremente. Eu acho que houve reações muito exageradas, quer dizer, claro, o Pedro Nuno Santos à extrema-direita é um absurdo. O que eu acho é que houve a necessidade de pessoas como eu de esclarecer que quando dizemos que estamos sujeitos a alguma coisa, todos, estrangeiros e portugueses, não há nenhuma vinculação específica dos estrangeiros ao que quer que seja. Os portugueses e os estrangeiros estão sujeitos à legalidade republicana, é aquilo que diz o artigo 15º da Constituição, mas não há uma partilha. Diz-se muito que o crescimento da extrema-direita, quem teve a culpa disso foram as causas identitárias. Ora, isso foi aquilo que uma certa direita quis convencer, se calhar até a própria esquerda, mas na verdade não há nada mais identitário do que os partidos de extrema-direita, e entre nós o Chega. O Chega é o partido mais identitarista que nós temos. Não há nada mais identitário do que a ideia de nação, do que a ideia de uma só família, do que a ideia de uma religião predominante, do que a ideia de uma etnia predominante. Mas portanto, acha que o identitarista é a extrema-direita, o que aliado é a visão do Chega para si. O que aliado a uma ideia de abandono do Estado Social, isso sim leva ao crescimento da extrema-direita. E, portanto, acho que houve Mas não acha que o palavras. PS tem que adaptar a linguagem agora até para as eleições autárquicas e que tem que trazer estes temas da imigração, da segurança? O PS tem que insistir muito no tema da imigração, mas exatamente como tem feito, ou seja, explicando que os imigrantes não falharam em nada. Ou seja, o país sem imigração parava, ficava definitivamente velho e irrecuperável, a economia parava, a segurança social falia e, portanto, se alguém falhou não foi certamente os imigrantes. E eu acho que é importante dizer que sim, o Estado Social tem que ser fortalecido, temos que ter uma escola pública que dê resposta, mas aos portugueses e aos imigrantes, mas nunca dizendo ou insinuando que os problemas no SNS ou na escola pública ou em qualquer área do Estado Social foram causados pelos imigrantes. Não, deve-se deixar Pedro claro... Nuno Santos não atribui a responsabilidade aos imigrantes, mas à incapacidade que o Estado teve de dar resposta a esse serviço ao aumento da procura. Bom, aquilo que eu digo é... se nós queremos, não é queremos, nós precisamos desesperadamente de imigração, de mais imigração. E, portanto, se precisamos de imigração, naturalmente o Estado Social tem que dar resposta, mas isto tem que ser pela positiva. E mais, os imigrantes pagam impostos para que essa resposta seja dada. Portanto, não podemos dizer, entrou 1 milhão, mas o Estado Social não se preparou. Não, entrou 1 milhão porque nós precisávamos. Eles trabalharam, pagaram impostos, mal seria o Estado Social não responder, eles pagam impostos, a Segurança Social está como está, graças aos imigrantes. Mas para facilitar a integração, não é importante que também os imigrantes tenham contacto com a cultura do país? Qual cultura? Que os recebe? A minha ou do André Ventura? A cultura de um país existe, a língua existe, esse conhecimento é necessário. Pronto, é muito perigoso, é porque essa história da cultura depois cai-nos em cima da cara, como se está a ver nos Estados Unidos, como se está a ver em alguns países da Europa. Eu tenho a certeza que eu tenho um modo de viver, o que é para mim um modo de vida é muito diferente do modo de vida do deputado André Ventura ou mesmo de deputados de diferentes bancadas e de pessoas que mas na escola não é passada também essa informação de valores ou é tudo, resume-se tudo à lei? O nosso quadro referencial de valores, o nosso chão comum é a Constituição da República Portuguesa. Portanto, os valores, o respeito pela dignidade da pessoa humana, pela igualdade, pela igual dignidade de todas as pessoas, os direitos fundamentais, todos eles, etc. Portanto, isso é o nosso quadro de valores. Portanto, é o quadro constitucional. E dizer a lei, quando dizemos a Constituição, não é dizer pouco. Portanto, o respeito pelo princípio da igualdade, o respeito pelo princípio da dignidade das pessoas humanas, da dignidade da pessoa humana, pela liberdade e todo o catálogo de direitos fundamentais e também os deveres a que os portugueses e estrangeiros estão sujeitos, é igual para todos. Portanto, na escola
todos aprendem. E apesar disso, os portugueses continuam, se quiser fazer equivaler lei à cultura, então os portugueses continuam a ter uma cultura muito forte no que toca a matar mulheres, não é? Eu não quero dizer que isso é a cultura portuguesa. Vamos à segunda pergunta. 2 pontos, não é? 2 pontos para já. Com os 6 milhões. Esta aqui é recente, não é preciso puxar muito pela memória. Segundo os dados provisórios divulgados pela PSP, ainda esta semana, qual o crime mais participado na região de Lisboa em 2024? Em 24 na região de Lisboa. De acordo com estes dados provisórios agora do Diário de Notícias, foram divulgados pelo Diário de Notícias. O DN tinha até uma tabelinha com isso, até aquela notícia. Com o ranking das maiores participações. Não sei. Então uma ajuda? Uma ajuda. Vamos lá. Então, furto por carteirista, sim. Violência doméstica ou burla informática / comunicações. Violência doméstica. Não. Burla informática. Burla informática? Então em Lisboa não é o crime mais participado. A Isabel Moreira vive em Lisboa. Vive. Sente-se insegura? Não. Está respondido. Não tem essa percepção de insegurança. Como disse, já fui vítima de crimes, mas já fui vítima de crimes por eu ser Isabel Moreira e não por viver em Lisboa. E então, porquê é que acha que tem havido esta discussão sobre as questões de segurança, de percepções de insegurança, se existe policiamento ou se deve existir mais policiamento de proximidade ou mais operações policiais com outra visibilidade? Bom, eu acho que ela foi política, ou seja, nós vivemos numa espécie de mundo, num mundo estranho, como se estivéssemos a viver uma realidade paralela, em que a verdade não entra nos telejornais, a verdade da vida não entra nos telejornais e aquilo que é inventado passa a ser aquilo que é discutido ad nauseam todos os dias como se fosse factual. Nós já em 2012 tínhamos níveis de criminalidade mais altos do que agora e, no entanto, não havia debates de urgência sobre criminalidade, não havia conferências de imprensa às 8 da noite com o Primeiro-Ministro a anunciar como se fosse uma ação sua e, na verdade, com a mão dele a anunciar mega operações policiais com todos os elementos políticos e não políticos presentes para o efeito. Não tínhamos uma associação entre imigração e criminalidade que é falsa, todos os dias a termos que fazer debates com dados a explicar que essa associação é falsa. E, portanto, é absolutamente incompreensível que 10 anos depois, havendo índices de criminalidade menores, estejamos todos a falar de segurança, estejamos todos a ver operações policiais que nos lembram o pior do século XX. Nós, quando vemos imigrantes... Não eram comuns esses... Não eram, peço desculpa. Primeiro, eu vou explicar porque é que não. Primeiro, a imigração não era um tema como é hoje em dia. Porque também havia muito pouca. Porque havia muito menos. Não era um tema como é hoje em dia. E, por outro lado, a presença das redes sociais, da capacidade de captação de imagens, de divulgação de imagens, não era a mesma. E, portanto, quando hoje vemos naquela rua aqueles imigrantes encostados à parede, suspeitos de coisa alguma, e o ministro Leitão Amar a gabar-se disso ao mesmo tempo na Assembleia da República enquanto que isso decorria e a dizer que vai haver muito mais, uma operação que teve um resultado ridículo, com a Associação de Moradores isso é positivo. A dizer que os brancos que passavam diziam, mas como é que sabe o que é que está no meu saco? Não quero revistar-me também. A polícia dizia passe. E, portanto, aquilo que aconteceu foi, de facto, alguma coisa que foi dirigida para nos criar uma sensação de insegurança relativamente a um grupo de pessoas. E, portanto, isso é muito grave. Porque não há nenhuma lei que permita encostar à parede pessoas que, por acaso, estão a passar numa rua sem indício de crime. E a responsabilidade é do Governo, parecido, nessa operação policial? Eu acho que o Governo tem uma enorme responsabilidade. Quando o Governo anuncia que organizou aquilo, que vai fazer mais e que aquilo foi bom para as pessoas sentirem a proximidade da polícia. Ora, a polícia de proximidade não é aquilo. A polícia de proximidade é a polícia que tem uma esquadra no local, que conhece as pessoas, que passa na rua. Isso é que é a polícia de proximidade. Não aconteceu nada em termos de dados estatísticos, não aconteceu nada, pelo contrário, para nós de repente acharmos que temos de ter assim mega operações repentinas que por acaso se dirigem
a um determinado grupo de imigrantes, àquele tipo de imigrantes, e não a imigrantes franceses, não a imigrantes ingleses, não a imigrantes brasileiros, mas àquele tipo de imigrantes, com aquela cor da pele, com aquela origem, e isso de facto cria um inimigo. Isso é terrível. E acha que isso é motivado também pela pressão feita pelo Chega? Eu acho que sim. Eu acho que o maior perigo que nós enfrentamos hoje nas democracias não é a extrema-direita. É quando a direita clássica absorve as bandeiras da extrema-direita. Isso é que é terrível. E quando a esquerda o faz? Pode acontecer também. Também têm sido acusados, por exemplo, ainda hoje, Ricardo Leão, o autarca do PS, deu uma entrevista e ele foi criticado precisamente por isso, por elementos dentro do PS. Eu acho que a extrema-direita pode contaminar elementos de qualquer partido. Agora, de uma maneira orgânica, de uma maneira institucional, o partido que está no poder e que está, de facto, a absorver narrativas da extrema-direita é sem dúvida nenhuma o PSD. O partido que já se associou institucionalmente, como nas regiões autónomas, ao Chega, é o PSD. Portanto, agora, é evidente, basta ver pela forma como acontece as votações de voto, que a extrema-direita pode contaminar qualquer partido. Isso é evidente. Vamos em frente. 2 pontos. Terceira pergunta. Mais 2. Já são 4. 4. Eu só acertei uma, não falo. Não é mais 2. Não? Aqui não acertou. Pois não. Então não acertei nenhuma. São 2. Ainda não, mas com ajuda. Com ajuda. Mas agora vai acertar certamente. Agora vai melhorar. Sra. Moreira, em democracia, quem presidiu durante mais tempo a Câmara Municipal de Lisboa? Qual o presidente? São todos homens que mais tempo no cargo. António Costa? Mais antigo. Ou então. O Cassis. 5 pontos. Certíssimo. Foram 10 anos, de 1980 a 1990. António Costa ficou pelos 8 anos. Alexandra Leitão é a pessoa ideal para combater Carlos Moedas em Lisboa? É. Porquê? Gostaram? Sim, porquê? Agora. Eu aqui até falo com aquela boa parcialidade de quem conhece muito bem a Alexandra Leitão. A Alexandra Leitão é das mulheres mais corajosas que eu conheço. É uma pessoa muito firme nas suas convicções, é uma mulher extremamente preparada, muito habituada a fazer, portanto, muito bem oleada naquilo que são os cargos executivos. Ela gosta de pensar, portanto, tem um lado académico muito forte, conhece muito bem o direito administrativo, que é um ótimo quadro mental para quem se aventura numa candidatura autárquica. Ela conhece profundamente o direito administrativo, é doutorada em direito administrativo e dá aulas em direito administrativo. Aliás, fui colega dela na Faculdade de Direito e foi a melhor professora que eu tive, e depois acabei colega dela. E depois a forma como aplica à prática quando tem a oportunidade de estar em cargos executivos, como teve como secretária de Estado e como ministra, é absolutamente notável. Portanto, é uma transformadora, é uma pessoa que sabe, como pouca gente, a fazer aquilo que nós chamamos em direito uma justa ponderação dos valores em presença. É uma progressista no melhor sentido da palavra. Isabel Moreira, e não é uma radical? Eu acho que nós estamos a entrar num período, já entramos num período verdadeiramente patético, que é a direita, toda ela está um bocadinho transformada numa direita populista e tem uma arma muito dos fracos, que é, aparece uma candidata e a primeira coisa que diz é que ela é radical. Agora as pessoas sociais-democrata, as pessoas de centro-esquerda passaram todas a radicais. E, portanto, daqui nada, o centro passa a radical, a esquerda passa já não sei a quê. Mas este PS é um bocadinho mais radical do que o de António Costa, ou não? A esquerda, muito esquerda, passa aqui a bombista, já não sei como classificar as pessoas. Deixa-me fazer o contraponto. A esquerda também, quase toda a direita é fascista, hoje em dia. Não, já me viu chamar fascista alguém? Mas o discurso público de redes sociais é basicamente isso, não é? Não, mas eu estou a falar pessoas com cargos importantes, como o Carlos Moedas. O Carlos Moedas chamaram uma pessoa com o percurso da Alexandra Leitão, com as provas dadas da Alexandra Leitão. Já agora,
com a obra publicada da Alexandra Leitão, que eu convidava o Dr. Carlos Moedas, que eu sei que ele não acredita muito em estudos científicos, nem nomeadamente em relatórios, porque vê um relatório da polícia a dizer o que diz sobre dados de segurança em Lisboa e fica chateado. Eu nunca tinha visto um Presidente da Câmara ver dados oficiais a dizer que Lisboa está com índices de segurança muito bons, o que é ótimo até para investimentos estrangeiros, por exemplo. Não, a MUA fica triste, não quer, ele quer que a polícia prenda pessoas. Mas este PS, Isabel Moreira, este PS é um bocadinho mais radical do que o de António Costa. Mas radical em quê? O que é ser radical? Nas posições políticas que tem, o do Pedro Nuno Santos. O que é ser radical? Associar a insegurança à imigração é radical. Dizer que que há problemas de insegurança quando os dados dizem o contrário é o quê? Então isso é o quê? Quer dizer, eu a sério que acho extraordinário. Portanto, eu referia, por exemplo, basta ler a obra da líder do grupo parlamentar, as posições que tomou, mas é radical em quê? É uma social-democrata, é uma mulher de esquerda. Assim, devia juntar o apoio dos partidos de esquerda. O PCP já apresentou o seu candidato. Alexandra Leitão devia... Ela deve fazer a campanha como quiser. Agora, uma coisa eu sei, onde a Alexandra se entrega, onde assume um cargo... a vida das pessoas efetivamente muda, é uma fazedora e tem sempre a bitola do Estado de Direito, dos direitos fundamentais em mente, porque ela é de facto uma defensora, quer dizer, e não sai dali vamos continuar dos direitos a falar fundamentais e do Estado de Direito e deste chão comum que é a Constituição. Vamos continuar a falar de mulheres. Portanto, estamos com 7 pontos. Com 7 pontos. Falando de mulheres, recuando um bocadinho. O primeiro liceu feminino em Portugal foi criado em 1906. Calma. Isto é mais fácil. Isto é mais fácil do que parece. Pois foi que andou nas redes sociais cedo também. O primeiro liceu feminino, foi criado em 1906 em Lisboa. O liceu ainda existe, agora obviamente. É o Filipe Alencar. Não. Dona Leonor. Ui. Ai, meu Deus. Quero pedir ajuda. Não, Rainha Dona Amélia. Se a Carla der a ajuda, vai acertar. Vou dar ajuda. Já aqui lançou tantos nomes. O nome de rainha, não é? Pode ser o Liceu Dona Filipa Lencastre, Maria Amália ou Maria Pia? Maria Pia. Era o que faltava, se continuasse a dizer que era lá. Estávamos em 1906, o caminho das mulheres já se construiu muito. A política ainda é aquele local onde é mais difícil uma mulher ter o espaço que os homens têm. É. Não notam? O mais, não sei se é o mais, é dos mais, talvez. É muito difícil, desde logo, porque basta olhar para os resultados, não é? Por exemplo, nós temos cotas, mas depois vejam, por exemplo, as presidentes de Câmara. Basta ver, o número é ridículo, não é? Vejam as presidentes das federações. No seu partido? No meu partido. É ridículo, não é? É qualquer coisa que eu acho que o meu partido há quem diga que são as mulheres que não estão interessadas em entrar neste tipo de luta política. Também diziam isso antes da lei das cotas. Depois ela entrou em vigor e de repente encontraram exatamente o número de mulheres que a lei impunha. Depois, quando a lei subiu a parada, encontraram exatamente o número de mulheres então que a lei impunha. Isto tem que furar pela lei também. Para dizer qualquer coisa que não tenha dito antes, eu acho que há uma coisa que os partidos, a começar pelo meu, não fazem. Portanto, do meu, PSD, os partidos clássicos, porque o Bloco de Esquerda é mais novo e tem muito mais mulheres e tem líderes do grupo parlamentar, tem à frente, teve a Catarina Martins, tem a Mariana Mortágua, mesmo o CDS teve, e portanto os partidos mais pequenos isso não é tão evidente. Mas eu, falando do PSD e do PS, eu acho que se por um lado as mulheres são mais discriminadas na política, têm mais dificuldade de acesso ao microfone, não hoje que estou aqui plena, mas se isso acontece, se são mais desconsideradas porque à partida um homem é sem esforço visto como mais credível, mais ok na imagem, etc. E as mulheres têm que passar por uma série de testes inconscientes. São questões culturais. Pronto. E portanto, isso acontece. E depois há outras questões, que é, de facto, as mulheres ainda têm mais dificuldade em dizer sim, por exemplo, se têm filhos pequenos. Os homens têm mais facilidade em dizer sim. Portanto, a questão da conciliação ainda dói mais às mulheres. As mulheres têm filhos pequeninos. É às mulheres que se pergunta como é que conciliam a vida profissional com a familiar. E aos homens não. Custa-lhes muito. Mas os partidos também podiam
apostar mais nas mulheres com tempo. Por exemplo, falemos em presidenciais. Se repararem, mesmo antes das pessoas se lançarem, aí os jornais, e bem, começam a fazer sondagens com nomes que pensam, normalmente não pensam em mulheres. E porquê? Por alguma razão, não é? Mas os próprios partidos, o PS podia, sabendo que celebramos 50 anos de Abril, podia estar há 3 anos a pensar num leque de 2, 3, 4 mulheres, a falar discretamente com elas e chegar a um determinado nome e trabalhar esse nome durante 3 anos, porque os nomes também se trabalham. O Sampaio da Nova, o Sampaio da Nova, quando apareceu, ninguém conhecia o professor Sampaio da Nova e teve uma votação muito expressiva. E esse foi um nome preparado dentro do PS. Ele quando apareceu, ninguém conhecia. E depois foi preparado, apareceu, e de repente foi um resultado muito bom. Ora, aí é que eu acho que os partidos falham. Podiam fazer o mesmo trabalho em relação a uma candidata. Acho que o PS tinha a obrigação de ter feito isso. Vamos então passar à última pergunta, que tem que ver também com presidenciais. Quem foi a primeira mulher a candidatar-se às eleições presidenciais em Portugal? A primeira foi a Maria Luz Pinto Silva. Em 1986. 5 pontos. Mais 5 pontos. Está lá. Vamos falar dos candidatos que se perfilam, de potenciais candidatos na área socialista. António Vitorino, António José Seguro, parecem-lhe bons candidatos? Demasiado moderados, radicais? Não, o António José Seguro não me parece um bom candidato. Porquê? Porque ele, neste momento, eu vejo aquilo que ele tem avançado como algo que eu jamais poderia apoiar, como, por exemplo, a ideia de não se aprovar orçamentos de Estado. Quer dizer, eu já me preocupava o tipo de liderança que ele tinha, mas são tempos passados e tenho o maior respeito por ele, é meu camarada, é evidente. Mas sim, aquela proposta do Orçamento de Estado não ir à votação. Quer dizer, isso nem no Estado Novo, não é? Quer dizer, são ideias que me preocupam muito. António Vitorino, agrada-lhe mais o nome? Eu acho que o António Vitorino é uma pessoa altamente preparada, mas eu prefiro esperar que todas as pessoas da minha área, do meu partido em primeiro lugar e da minha área apareçam, porque eu não posso agora vincular-me, porque, como sabe, tem que se esperar que todas as pessoas até uma determinada data apareçam e depois haverá uma decisão do partido. Mas tenho a maior admiração pelo Dr. António Vitorino. E acho portanto, que entre os dois, tendo mais para António Vitorino. Não teria a menor dúvida. Mas ainda está à espera de uma mulher. Ainda está à espera de uma mulher, Isabel Moreira. Seguro e apoiaria, não havendo... Agora, entre os dois é evidente, mas e com enorme vantagem. O Dr. António Vitorino é uma pessoa muito preparada, é um ótimo quadro do Partido Socialista, com preparação interna e internacional. Eu não teria a hipótese de apoiar o Dr. António José Seguro. Isabel Moreira, 14 pontos. Não correu mal, em 25 de abril. Não, e vocês ajudaram. E acordou às 4 da manhã. Como nós. Eu acordei cedíssimo porque também dava mais 4 da manhã dava mais 4 pontos, ficava com 19. Obrigada. É verdade, a alegrar. E alegrou mesmo. Obrigada por ter aceitado o desafio. Obrigado. A Comissão de Inquérito regressa na próxima terça-feira com Luís Filipe Borges, António Raminhos e Marco Horácio, que amanhã estreiam aqui na Rádio Observador um novo podcast chamado Homens de uma Certa Idade. É para ouvir depois do jornal das 11 da noite.